Ok, eu realmente não estava esperando essa morte em específico nesse início de temporada, e imagino que tenha sido uma surpresa para todo mundo. Como uma continuação direta do primeiro episódio, o segundo segue com Jake, Devon e Lexi tentando colocar em prática um plano de ir até a Casa Branca, enquanto por lá, os corpos continuam caindo no chão, alguns mais ensanguentados que outros. Episódio de hoje, Let the Right One In, dirigido por John Himes e escrito por Catherine Schetina, Amanda Blanchard, Alex Delisle e Rachel Pareri, com base nos personagens criados por Don Mancini. Vale avisar que esse vídeo tá cheio de spoilers. Deixar a pessoa certa entrar, como bem pontuado pelo título do episódio, abrange muito dos desenvolvimentos que esse segundo episódio da terceira temporada de Chuck apresentou, envolvendo praticamente todos os personagens. Chuck segue de olho em tudo e todos, preparando o terreno para uma morte que ninguém esperava a essa altura da temporada. O luto e a sensação de morte e perigo na Casa Branca segue presente, e como eu já comentei em vídeos das temporadas passadas da série aqui no canal, existe uma preocupação na história que os eventos tenham um peso e não sejam somente esquecidos. A morte do Terry, por exemplo, no episódio anterior, impactou os personagens da família Collins. E temos dois momentos bem sensíveis nesse segundo episódio, onde isso é trabalhado e funcionam como cenas importantes para conhecer um pouco mais a fundo esses novos personagens. Como o Henry indo dormir no quarto do irmão Grant e tendo uma conversa ali super profunda sobre perder alguém muito importante. Até queria destacar um comentário que chegou no vídeo anterior, do qual eu compartilho bastante também dessa percepção, e que faz eu gostar ainda mais do trabalho do Don Mancini com a sua franquia. O Ezequiel comentou o seguinte: eu amo o cuidado que o Don tem com a construção dos seus personagens. A trama pode ser sempre a mais absurda possível, mas vai ter diálogos muito humanos e pés no chão em meio a toda a sanguinolência e estilização. Acho que dá um sabor muito legal pra série. Eu concordo totalmente e esse segundo episódio traduz muito isso. Lembra que eu comentei no vídeo anterior sobre o primeiro episódio que seria muito interessante ver um pouco mais da convivência entre os dois irmãos? Ainda que seja cedo pra saber se vamos ter aí mais momentos entre o Henry e o Grant. Achei isso bem interessante e acho que é um dos potenciais a serem explorados nessa temporada. Por isso eu gostei tanto dessa cena que acontece lá no quarto do Grant, com o Henry indo dormir lá no quarto dele e eles conversando sobre morte. Foi ótimo para mostrar como o Grant não é só um adolescente birrento que não sai das redes sociais e fica ali brigando constantemente com os pais. Ele também lida com a perda do irmão, assim como o Henry, e esse diálogo sobre lembranças trouxe um outro olhar para o personagem, preocupado e tentando cuidar do irmão mais novo. A morte do Terry também trouxe outro olhar para o presidente e a primeira-dama, sendo que essa acaba sendo o verdadeiro destaque desse segundo episódio, em como a primeira-dama vai lidar ali com os eventos da Casa Branca para manter sua família em pé. E aí vamos para o momento mais sangrento da temporada até então. Samantha, a secretária do presidente, é assassinada por Chuck no Salão Oval, de maneira rápida e brutal. Bom, a gente já imaginava que algo poderia acontecer a qualquer momento quando o afiado abridor de cartas do presidente desaparece da sala em meio a uma reunião ali com um boneco presente. Pelos créditos iniciais desse episódio, Chuck está sempre de olho nas oportunidades. É uma morte extremamente gráfica, exagerada e sangrenta, muito bem feita, diga-se de passagem, e que culmina com o Chuck quebrando a quarta parede e conversando diretamente com a gente, como se soubesse que a gente aguarda por esses momentos. Em meio a essas bizarras mortes na casa do presidente, somos apresentados a um novo personagem, o agente do governo Price, que quer descobrir quem é que está por trás do assassinato do Terry. E as coisas avançam tanto nesse episódio que a gente já descobre informações importantes sobre ele e como a chegada dele afeta diretamente a família Collins, que ele chantageia por conhecer ali alguns segredos que eles tentam esconder. E com a chegada do Price, vemos a personagem vivida pela atriz Lara Jean roubar a cena como Charlotte Collins. Chocada com a morte da secretária Samantha, cujo corpo é encontrado por Price, a primeira-dama coopera ali em esconder o corpo para que o mandato de seu marido não seja prejudicado, mas deixa claro por Price, em uma cena que acontece mais pra frente no episódio, que ela não vai ser chantageada assim tão fácil, e também deixando claro ali que ela não é uma personagem tão frágil e manipulável como Price acreditava. É um embate interessante e que mostra que a Charlotte não vai ser somente a esposa do presidente nessa história, que nem sabe ainda de tudo que tá rolando ali. Vale relembrar que a atriz Lara Jean interpretou uma das freiras na temporada anterior, e é bem legal ver ela aqui em um papel de destaque também nessa nova temporada. No meio de todo esse caos camuflado e jogado para debaixo do tapete na casa do presidente,
temos o Jake, o Devon e a Lexi tentando encontrar aí a porta certa para entrar na Casa Branca. E eles encontram o Grant Collins, o filho adolescente, e tentando criar aí uma conexão pela perda de uma pessoa querida, no caso desaparecida, no caso da Lexi, a Lexi se aproxima do Grant para garantir um convite ao lugar onde o Chuck está escondido, a Casa Branca. Tudo isso com a ajuda da Sra. Fairchild, outro destaque desse episódio, como uma figura materna e protetora dos 3 adolescentes, ajudando não só num plano que significa um fechamento de ciclo para eles por conta do Chuck ter assassinado seus pais, mas também se mostrando presente nos momentos confusos ali da puberdade, como na cena dela conversando com o Jake e o Devon sobre o sexo após quase pegar os dois juntos na cama. E aqui o episódio nos pega pelo pescoço para dizer que não adianta se apegar a nenhum personagem, porque ele pode não sobreviver aos 40 minutos de duração do episódio. Em uma visita à Casa Branca para conversar com a primeira-dama sobre a aproximação dos adolescentes com o Grant Collins, a Sra. Fairchild é assassinada por Chuck de uma maneira muito semelhante à morte do personagem Madison, lá no início de Brinquedo Assassino 2. Só que aqui, ao invés de uma sacola plástica, o Chuck usa a bandeira dos Estados Unidos, o que é bastante simbólico, já que a Casa Branca tá aí tentando encobrir e abafar os crimes e os escândalos que estão acontecendo ali dentro daquelas paredes. O próprio Chuck brinca em uma cena que estão fazendo serviço sujo por ele, com o ato de esconder os corpos de suas vítimas. E ele diz que 2 já foram, mas faltam 4. Fica aí algo que a gente provavelmente vai ver no desenrolar dos próximos episódios. Eu ainda não sei se achei interessante para a história a morte da professora, porque acho que ela tinha muito ainda a agregar e a presença dela estava rendendo momentos bem legais, um desenvolvimento que inclusive eu estava esperando desde o desfecho da primeira temporada, e assim, a gente tá lidando aí com uma série slasher, né? A morte inesperada de personagens queridos e importantes traz a sensação de imprevisibilidade, que eu acho que é bem legal, até porque acho que ninguém estava esperando que nesse momento da temporada ia acontecer essa morte. Mas ao mesmo tempo acho meio desnecessário usar a morte dela como mais um impulso para a vingança do Jake, da Lexi e do Devon. Ainda mais porque era uma personagem com tanto potencial e carisma, sabe? Mas enfim, como ela mesmo disse lá no início do episódio, a gente tá lidando com um boneco assassino sobrenatural. Mortes vão acontecer e não faz sentido só personagens aleatórios como a secretária do presidente morrer. E falando um pouco sobre o Chuck, esse episódio trouxe alguns visuais bem sinistros do boneco, com destaque pra cena em que o Henry e o Grant estão conversando lá durante a madrugada, a forma como o boneco surge ali na cena, né, no escuro, mesmo com aquela cara sorridente, é bem sinistro, e também o momento do Chuck escapando ali pelo túnel de ar, colocando a grade de volta e sumindo lentamente na escuridão. A história segue em um bom ritmo, sem enrolar demais em suas tramas paralelas, e finaliza no gancho pro episódio de Halloween, que vai ser o 4 e que vai funcionar como o episódio final antes da pausa dessa temporada. O terceiro episódio vai focar na trama da Tiffany e linkar os eventos da segunda temporada para essa, mostrando como a Tiffany foi presa, né, como que ela tá lidando ali com os crimes que ela cometeu, e também como o Chuck provavelmente foi parar lá na Casa Branca. E só para contextualizar, a pausa na temporada vai acontecer por conta das greves em Hollywood de roteiristas e atores. Essa parte da temporada já estava pronta e, por conta da greve, a temporada só vai voltar em 2024, quando a greve tiver terminado e a equipe envolvida puder voltar para trabalhar. Por parte dos roteiristas, já se chegou a um acordo, mas a greve dos atores ainda segue e é até por isso que os atores não estão divulgando essa terceira temporada em suas redes sociais, como sempre fizeram. Mas me conta nos comentários o que você achou do episódio Let the Right One In, título que faz aí uma referência ao filme de terror Deixa Ela Entrar, de 2008. Também achou que a morte da professora foi ali meio precipitada? Compartilhe as suas impressões e confere se está inscrito aqui no Filmes Encontrados para receber a notificação dos próximos vídeos. E lembrando que tem playlist com todos os conteúdos de Brinquedo Assassino do acervo aqui do canal, o link tá na descrição para você maratonar, dar uma conferida depois, e a gente se vê no próximo episódio, onde a grande estrela vai ser a Tiffany, que eu particularmente já tava morrendo de saudade. Tô bastante ansioso para esse comeback, tanto dela como da Nika, que provavelmente também vai dar as caras em alguma cena, acredito. Até lá!